A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou a pastora Larissa, do Evangelho Pleno, em São Luís do Quitunde. E neste momento eu estou com mais uma oportunidade de estar compartilhando com os amados irmãos algo da parte do Senhor Jesus. E neste momento eu irei ler o texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 18, e a partir do versículo 9. E eu hoje irei falar um pouquinho com os amados irmãos sobre sacrifício de amor. E eu queria aqui contar um pouquinho da história de Abraão e Sara. E no capítulo 18 de Gênesis, e o versículo 9 diz assim a palavra do Senhor Jesus. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Então, creio eu aqui que muitos conhecem a história de Abraão e Sara. Sara e Abraão, eles tinham o desejo de ter um filho. Eles tinham uma vontade que Deus os abençoasse a eles com um filho. Mas a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que Abraão e Sara já eram avançados em idade. Sara, perante os homens, já não podia mais engravidar por conta da sua idade, mas a palavra do Senhor aqui diz que Deus prometeu a Abraão e Sara um filho. Deus enviou um anjo da parte do Senhor para que aquele anjo falasse com Abraão, e ele disse que Sara iria ter um filho. Naquele momento, creio eu, na verdade, por meio da situação, né, que Sara, ela poderia ter pensado: mas Deus, eu não posso mais engravidar, eu já estou em uma idade muito avançada, como é que o Senhor vai fazer? Verdade? Porque nos olhos humanos era impossível, mas para Deus não existe impossível. E Deus, ele prometeu para Abraão e para Sara que Deus abriria o ventre de Sara e abençoaria Sara com um filho. E no capítulo 21, ainda em Gênesis, e o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha dito. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então, aqui neste momento, Deus, ele realizou o desejo do coração de Sara e do coração de Abraão. Então, no tempo certo, no tempo que Deus escolheu, Deus abençoou a Sara e Deus abençoou a Abraão. Neste momento aqui, Deus abriu o ventre de Sara, concedeu a ela um filho na sua velhice, um filho a qual tanto eles desejavam, não é verdade? E ainda em Gênesis, mas agora no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto
levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, neste momento, o filho a qual Abraão tanto orou, a qual Abraão e Sara tanto pediu ao Senhor, chorou, clamou a Deus para que Deus os abençoasse com o filho. Neste momento aqui, Deus abençoou e agora Deus ele queria ver o tamanho da sua fidelidade que Abraão ele tinha com o Senhor. Abraão ele era um homem temente a Deus. Abraão ele era um homem segundo o coração do Senhor Jesus. Abraão ele era um homem que obedecia à palavra do Senhor e que amava ao Senhor, que amava a sua palavra. E aqui, nesta passagem, Deus aqui, agora ele pede um sacrifício de amor. Deus agora ele fala com Abraão e diz a Abraão: sacrifica o teu filho, sacrifica o teu único filho, aquele a quem tu tanto choraste, aquele a quem tu tanto pediste para eu te dar. Neste momento, agora eu quero ele, agora eu quero que você sacrifique por amor de mim. E neste momento, creio eu que Abraão, ele temeu. Na verdade, Abraão, ele ficou com medo, porque todos nós que somos pais, nós amamos muito os nossos filhos e nós sabemos o quanto é doloroso quando eles se machucam. Imagine quando Deus pede em sacrifício. Mas naquele momento, Abraão ele reconheceu que aquele filho, Isaque, a quem ele tinha, não foi somente por mérito de Abraão, mas foi o Senhor que abençoou a vida de Abraão com aquela criança. Foi o Senhor que se dispôs a abençoar, porque aquela bênção não foi Abraão que conseguiu, mas sim foi o Senhor. Foi o Senhor que teve a vontade, porque Abraão ele pediu ao Senhor. Então, quando nós pedimos algo ao Senhor, o Senhor ele nos dá, e ainda dá melhor do que aquilo que nós imaginamos. E naquele momento, Abraão, ele reconheceu que aquela bênção que ele tinha foi o Senhor que deu. Então, naquele momento, Abraão, ele sim teve o coração disposto a obedecer ao Senhor Jesus. Naquele momento, Abraão, ele fez uma oferta de amor ao Senhor Jesus. E Deus, ele viu o quanto Abraão amava ao Senhor. Deus, ele viu o quanto Abraão era obediente à sua palavra. E Deus, ele queria apenas uma atitude. Ele queria ver apenas uma atitude, se realmente Abraão ia ter o coração disposto a obedecer e fazer aquele sacrifício de amor. E Abraão, sim, ele teve o coração disposto. Ele sacrificou o seu filho, a quem tanto ele pediu ao Senhor. E naquele momento, Deus ele disse: Abraão, não sacrifique mais, porque agora sim eu sei que você é fiel, que você é obediente à minha palavra. Agora, neste momento, eu também queria falar aqui em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 9. São dois exemplos de sacrifício, de amor ao Senhor Jesus. O primeiro sacrifício foi o sacrifício de Abraão, que foi Isaque, que ele sacrificou seu filho por amor ao Senhor Jesus. E agora nós vamos ver aqui a história de Ana, o sacrifício de Ana. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela tinha sua madre cerrada e não poderia gerar filhos. E ela era muito humilhada e ela sofria muito, porque seu marido, Eucana, naquela época poderia ter mais de uma mulher, e naquele momento Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina já tinha dado a Eucana vários filhos. Penina tinha vários filhos e Deus a abençoou, né, para que ela pudesse gerar muitos filhos, mas Ana, ela não tinha nenhum filho, e por conta disso ela sofria. Ela era humilhada por Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não. E a Bíblia fala que Eucana, ele amava mais a Ana do que a Penina. Mas mesmo assim, Ana, ela sofria, porque ela não tinha aquilo que ela tanto queria, que era um filho. E ela disse: Senhor, antes mesmo de Deus a abençoar ela com um filho, ela já teve o coração disposto para fazer um sacrifício de amor ao Senhor. E antes mesmo de Deus a abençoar ela com um filho, ela disse: Senhor, se tu me abençoares, se tu se lembrares de mim e me abençoares com um filho, eu te darei o meu filho, eu te darei no teu templo, para que ele cresça na tua obra, fazendo a tua obra. E no versículo 20, ainda do capítulo 1 de 1 Samuel, diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concedeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então, Deus se lembrou de Ana, e neste momento Deus abençoou a Ana com seu filho, Samuel. E no versículo 24 diz: E havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor fui pedido, e adorou ali ao Senhor. Então Ana, ela cumpriu o seu sacrifício, ela fez uma promessa ao Senhor, e ela disse: se o Senhor me abençoar com filho homem, eu darei a tua casa. E Deus abençoou Ana com Samuel, o profeta Samuel, a qual foi muito usado por Deus, e até hoje nós nos lembramos dele. Então, quando Samuel nasceu, ele foi desmamado, e a Bíblia fala que ele era ainda uma criança muito pequenina, mas já não mamava mais. Então, quando Samuel foi desmamado, ainda muito criança, ainda muito novo, Ana, ela sacrificou seu filho. Ela entregou seu filho na presença do Senhor, no templo do Senhor. E aquela criança, ela cresceu, ela foi criada na presença do Senhor Jesus. Ela cresceu no templo do Senhor Jesus. Então Deus, ele abençoou Ana. Deus, ele abençoou a Abraão, porque eles tiveram o coração disposto para abençoar, para obedecer a obra do Senhor Jesus. Deus abençoou Abraão e Sara com um filho na sua velhice, porque eles foram obedientes e eles tiveram o coração disposto para ofertar ao Senhor, para sacrificar, para dar a Deus uma oferta de amor.
Deus abençoou a Ana com o filho, a qual tanto ela orou, foi humilhada, mas o Senhor a abençoou, porque ela teve o coração disposto e ofertou. Ela entregou ao Senhor a sua oferta de amor. E se você continuar lendo a história de Ana, você pode ver que Deus não abençoou a Ana somente com Samuel, mas Deus ainda deu mais filhos por conta do sacrifício de amor que ela fez ao Senhor. Então, nós estamos aqui em mais um ano, estamos encerrando, já estamos aqui no último mês deste ano de 2022. E quantas bênçãos o Senhor Ele tem nos dado, quantos milagres o Senhor Ele tem operado em nossas vidas, quantas portas abertas o Senhor abriu, quantas portas fechadas o Senhor abriu e nos abençoou. Então este é o momento de nós ofertarmos a Deus uma oferta de amor. Aquilo que você tanto ama, aquilo que você tem um carinho, oferte ao Senhor em agradecimento por tudo que o Senhor Ele tem feito na tua vida. Nós agora vamos entrar em mais um ano, o ano de 2023, e será um ano de vitória, será um ano a qual o Senhor preparou para o seu povo. Mas antes de nós entrarmos nesse ano de vitória, faça uma oferta de amor, sacrifique algo para o Senhor Jesus. Eu não sei aquilo que você tem, eu não sei aquilo que você possui, mas você sabe. Então, neste momento, eu te convido, sacrifique ao Senhor. Faça uma oferta de amor e agradecimento, porque aquilo que você tem, aquilo que você é, foi o Senhor quem te deu, foi o Senhor quem permitiu chegar às tuas mãos. Então, esteja o coração grato, tenha um coração disposto a ofertar ao Senhor uma oferta de amor, porque o Senhor, Ele nos ama e Ele quer o nosso melhor. Então, eu já quero aqui agradecer esta oportunidade e eu espero que esta palavra ela tenha tocado e falado ao teu coração.